nos traz ao coração, à mente, um conforto e ao mesmo tempo uma grande alegria, porque estamos comungando entre irmãos, sentindo as vibrações e as repercussões do que o livro é capaz de nos trazer. Então a nossa gratidão imensa pelas exposições que aqui foram colocadas, que foram trazidas para todos nós, mas também as músicas, porque tudo isso vai trazendo a harmonia, preparando a estrutura deste ambiente psiquicamente, para que assim nutramos fraternalmente esses assuntos que são tão importantes e que devem ser carregados pelo nosso mundo íntimo, para que reverberemos na nossa existência. Então vamos juntos aqui, dando continuidade a isso que já foi semeado, plantado, já foi cultivado no nosso coração e na nossa mente, porque assim juntos ficamos mais fortalecidos. Nós somos impactados por diversos aspectos nos assuntos da humanidade. Mas existe algo mais forte que toca a cada um de nós, mesmo aqueles que afirmam não acreditar, ou que afirmam serem diferentes à mensagem libertadora. É comum dizer que Jesus nada escreveu. E da mesma forma que Sócrates, os seus discípulos escreveram as suas lições, escreveram os seus ensinamentos. E encontramos no legado dos 27 livros do Novo Testamento o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, trazido inicialmente nos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 deles testemunhas oculares das experiências do Mestre, e 2 deles discípulos de Pedro, de Paulo notadamente. Porque Lucas, discípulo de Paulo, além de escrever o Evangelho de Lucas, sob a influência de Paulo, escreve Atos dos Apóstolos sob a influência de Paulo. Além dos 4 principais livros, encontramos o Apocalipse, escrito por João, Atos dos Apóstolos, e encontramos as cartas de Pedro, de Tiago, de João, sendo que 14 delas são cartas de Paulo. Olha a influência do apóstolo dos gentios na formação desse aspecto do legado do cristianismo na humanidade. Quando olhamos este feixe de 27 livros, que chamamos de Novo Testamento, dizemos que aí reside o Evangelho de Jesus, e que Jesus não teria escrito absolutamente nada. Acontece que Jesus, ele é tão especial e é efetivamente o pão da vida, a luz do mundo, o caminho da verdade da vida, o bom pastor. Ele efetivamente, como dizem os Espíritos, ele é o modelo e guia da humanidade. E ele é tão real, ele é tão pujante, que ele escreveu. Escreveu de uma forma ímpar. E que é necessário ter sensibilidade, vontade, interesse, percepção, para mergulhar e perceber as escritas de Jesus. Porque as escritas do Mestre, elas estão no coração. Verbo que, diante de um magnetismo tão especial, fez um doutor da lei ajoelhar-se e chorar copiosamente e transformar a sua vida, porque encontrou-se com o Salvador, porque encontrou-se com o Messias. Este ser de luz, que antes de nós sermos, ele já era.
apresenta materializado nos seus gestos, no seu pensamento, na sua história, o maior dos sentimentos. Aquilo que o Espírito Lázaro, introduzindo instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, diz-nos que é o sentimento amor que resume a doutrina de Jesus por inteiro e que faz-nos perceber que, se quisermos ler as profundidades das letras tracejadas em luz, grafadas no coração e na história da humanidade, precisamos aprender a conjugar o verbo amar. Minhas irmãs, meus irmãos, é este ser que mergulha no contexto da Terra. Ele, tão grandioso, arquiteto do nosso planeta, para, junto conosco, no processo de tamanha entrega, amor, caridade, fraternidade, coloca-se, posta-se para nos convocar, para que nós também sejamos estes pescadores de almas, para que nós também sejamos esses leitores das almas. Amália Domingos Soler, exímia espírita do movimento espanhol, autora, médium, inspirada do livro Memórias do Padre Germano, escritora do livro Memórias, que escreve a sua própria biografia, escritora do livro Contos Espíritas, neste último, no prefácio do livro, ela diz-nos que ela, como nós, ama os livros. E sempre viveu fascinada pelo que os livros lhe podiam trazer. E muitas vezes deixava de conviver com as pessoas para debruçar-se sobre os livros, porque nós que gostamos de livros, como a Ana muito bem colocou, nós sabemos que às vezes passamos das refeições, ou das diversões, ou da boa companhia, porque estamos imersos numa excelente companhia. Mas a Amália começou a dizer que os próprios livros mostraram para ela que ela precisava aguçar uma habilidade maior, e que os livros foram esta porta, foram este fator propiciador para que ela pudesse ter a sensibilidade para não somente ler os livros, mas ler os livros das almas e decifrar nas cicatrizes, nas rugas, nos impactos, nas versões das imagens, daquilo que se apresenta como comportamento, que houvesse através desses fatores a leitura do que um irmão pode fazer em prol do outro. Jesus veio nos convidar a isso, a termos este sensor de leitura que faz com que, nos aproximando do outro, o outro pode não ter condições de verbalizar quais são as suas dores, porque, como o Rodrigo muito bem trouxe, falando de um espírito amigo, no capítulo 9, item 7, mensagem à paciência, Instruções dos Espíritos, Harvard, 1862. A benfeitora Joana de Ângeles, que é um espírito amigo, sob a revelação do nosso querido tio Divaldo Pereira Franco, ela afirma que a dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, se sofrerdes. Antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor fez com que nós alcançássemos as glórias dos céus. A dor é uma bênção,
mas ela é vivenciada por cada um de nós de maneira particular. Não há termômetro para a dor. O termômetro é para a temperatura. E aí a gente tem como comparar. Se eu estou com febre, se vocês estão com febre, qual a temperatura maior, a minha ou a de vocês? Mas para a dor, não há termômetro. E nem sempre aquele que está ao nosso lado caminhando tem de nós a leitura acerca da sua dor. Porque nem sempre percebemos e extraímos de dentro a sensibilidade empática de identificar o outro. E a gente não pode pensar, mas a pessoa poderia ter dito. Não estava doendo? Não estava incomodando? A pessoa poderia ter expressado. Quantas vezes a dor silencia? Quantas vezes as dores que nós temos, às vezes a gente quer até falar, mas não consegue. E cada um vivencia a dor de uma forma diferente. Por exemplo, se eu estiver tendo uma dor física, se eu começo a falar sobre essa dor, eu perco a força. Lembra de Sansão que cortou o cabelo e perdeu a força? Se eu começar a falar, eu perco a força. Mas se eu ficar ali, refletindo, seguindo, eu consigo atravessar a dor. Outras pessoas não. Estão sentindo a dor, elas conseguem ficar fortes se elas gritarem. E aí as pessoas dizem, meu Deus, mas um é tão silencioso e o outro grita. Então esse é melhor do que aquele? Não. Não existe isso. Não se deve julgar dor. Porque dor é um instrumento divino da decodificação do amor que a humanidade não consegue ler. E aí vem a dor como tradutora do idioma amor, para nós compreendermos a faceta daquilo que não estamos enxergando. Então, se gritar nos torna mais forte, assim façamos. É a forma de lidarmos com a dor. Mas se silenciar também, façamos, mas jamais. Esse silêncio deve ser de solitude. Esse silêncio deve ser de estarmos solitários, imaginarmos que não podemos pedir ajuda. Acontece que, se existem nuances diferentes da expressão da dor, nós, como irmãos uns dos outros, temos de ter a sensibilidade para nos lançar na sociedade e buscar sermos empáticos para decifrarmos na leitura das almas a dor como ela se traduz, sem julgarmos aquele que grita, sem julgarmos aquele que silencia. Quando Amália nos ensina isto no prefácio do livro Pontos Espíritas, lembramos-nos dessa leitura da alma que Jesus Cristo nos ensinou. E como diz o Espírito Joana de Ângeles no livro Vidas Vazias, Jesus, ele é o filósofo da rara doutrina, chamada amor. É o terapeuta por excelência. É o orador que se expressa sem recursos de ampliação da voz. É o mestre incomparável. É o cidadão exímio. É o advogado dos infelizes. É aquele que traduz no comportamento aquilo que temos de aprender para a vida. Encontrar-se com Jesus é encontrar a trajetória a se conduzir. Rodrigo nos conduziu aqui tão brilhantemente e finalizou perguntando quais são os caminhos que queremos percorrer. E é pegando essa pergunta que gostaríamos de compartilhar algo que fez muito bem para nós e que tem feito e trazido algo muito proveitoso para a nossa trajetória.
pensando nesses impactos de Jesus em nós, dos encontros que fazemos para com Ele, qual a repercussão dele nas nossas vidas? Qual foi o primeiro instante em que nós nos encontramos com Ele nesta existência? Quais foram os reencontros promovidos por Ele nesta existência? Quantas vezes decidimos por Jesus? Quantas vezes negamos Jesus? Quantas vezes caminhamos para fora dos passos de luz que Jesus nos ensinou? Qual a jornada do cristão que nós estamos fazendo e estamos empreendendo? E aí? A gente traz aqui, nesse momento reflexivo, essa obra, intitulada Sendas Luminosas. Esse é um livro de autoria da benfeitora Joana de Ângeles, a psicografia do nosso tio Divaldo. A gente olha essa capa linda e aqui dentro ele é muito precioso. É de uma delicadeza gráfica, onde a gente encontra flores em cada página, como se cada texto nos trouxesse um perfume e traz, mas não somente aquele perfume impresso, mas ali as flores impressas graficamente para nos lembrar das belezas, da conquista do belo e da sutileza de pequeninos detalhes que são imprescindíveis para que nós, leitores, façamos um mergulho em uma obra, cujo objetivo deve nos suscitar tantos estímulos quantos forem necessários para a nossa transformação moral. E de lermos letras, aprendermos a lermos almas. Nesse livro, Sendas Luminosas, é um livro de 1997. E a gente pensa, mas um livro de 1997 vai trazer reflexões tão atuais? Nós estamos em 2025. É um livro de 1997. Ele foi publicado a partir de uma viagem, de uma jornada, portanto de uma senda luminosa, uma jornada do Divaldo e do Nilson, dos nossos tios, fundadores do Centro Espírita Caminho da Redenção, que eles fundaram em 1947. Um estava com 20 anos, tio Divaldo, e tio Nilson com 23 anos. E são os mesmos fundadores da Mansão do Caminho, 5 anos depois, em 1952. Um com 25 anos e o outro com 28 anos. Quando eu me lembro dos meus 20 anos, ou 23, 25, 28, o que é que nós estávamos fazendo? Quais eram os nossos interesses? O que é que estávamos construindo e criando? Eles estavam criando essas obras que impactam a humanidade e que são responsáveis pelo cultivo, pela semeadura do amor em muitos corações. Nessa jornada luminosa de 1997, eles saíram de Salvador e começaram a jornada na cidade de Santo André, em São Paulo. Era o dia 1º de junho daquele ano. E dali eles partiram para a Europa e fizeram, nosso tio Divaldo fez um périplo na Europa, realizando várias palestras. Em cada cidade, uma palestra. Em cada cidade, um texto psicografado pela Joana de Ângeles. Iniciando em 1º de junho, o capítulo 1º de Sendas Luminosas. 2 de junho, o capítulo 2º. 3 de junho, o capítulo 3º. E assim vai até o 22º, uma mensagem por dia. Aí a gente pensa, a partir do 23º capítulo, porque o 23º ainda vai até o 32º. A gente pensa, daí a benfeitora pulou um pouquinho, né? Não fez mais um texto a cada dia. Não, ela passou a fazer 2. Ou às vezes 3. Porque a jornada daquela experiência física estava chegando ao fim.
Então, a cada dia uma página psicografada até o dia 22 de junho. Mas depois, 2 textos ou 3 textos, sendo que ele era o mesmo que fazia as palestras, que conduzia os trabalhos doutrinários, mas que também apresentava o seu momento para a psicografia dessas mensagens. E a última mensagem culminou em Salvador, que foi o ponto de chegada, voltando, é a 32ª mensagem. Esse livro, ele foi republicado no dia 4 de maio desse ano. E por que ele é tão importante ao meu coração? E quando a Aldenora perguntou, Lu, você não queria trazer um livro? Compartilhar um livro? Alguma coisa que você esteja lendo, alguma coisa que seja assim impactante para você? Por que eu quis trazer esse livro? Para compartilhar com vocês, meus irmãos. E para que cada um pudesse fazer a sua jornada especial ao ler essas páginas. Porque o livro, ele tem a magia da particularidade. Ele é escrito, ele é universal, mas cada um de nós o recebe de uma maneira muito particular. É muito nosso, muito individual. E por isso ele é mágico. É uma magia que o leitor conhece e que aqueles que estão fora a gente precisa convidar para que entre nesse mundo mágico, nesse portal do autoconhecimento, nesse portal de perceber nuances coloridas, especiais, de uma beleza que somente a leitura é capaz de nos trazer. Em 4 de maio de 2025, esse livro foi relançado no workshop. Todo ano nós fazemos workshop lá na Mansão do Caminho. E é sempre na primeira semana de maio, porque é em homenagem ao aniversário do nosso tio Divaldo, que esse ano, no dia 5, que foi uma segunda-feira, ele completou 98 anos. Só que no dia 13 de maio, como todos sabem e acompanharam, nosso tio Divaldo, aos 98 anos, desencarnou. Partiu desta existência física e reconduziu-se à pátria, à sua morada, a morada de todos nós. Mas o que ele deixa? Além de tantos livros, a proposta da releitura de Sendas Luminosas, que saiu, que veio para as nossas mãos, e eu fui reler essa obra que eu tinha lido há um certo tempo. E fui reler. Gente, e aí é que vem o impacto quando a gente revisita uma obra. Nós não somos os mesmos quando voltamos para aquela leitura. É como as águas dos rios, e é sempre essa comparação. Nós não somos os mesmos ao nos banharmos nos rios, nem as águas dos rios são as mesmas, porque elas estão vindo da nascente e são águas diferentes no curso do rio, e nós somos diferentes pelas experiências amealhadas do último momento até aquele instante. Reler esta obra cuidou para mim do meu luto. Foi uma obra que me auxiliou a lidar com o luto da partida de um pai, porque é o que ele representa para mim. Uma vez que desde sempre eu faço parte da história daquela casa, e isso traz para mim, com a sua partida física, obviamente um impacto. Nós, espíritas, diante da morte, sabemos o que ela significa, mas não somos indiferentes e nem perdemos as emoções, nem deixamos de ter saudade da presença física. Então este livro, cada capítulo, após o dia 13 de maio, significou para mim lidar com o luto. Foi um companheiro a cada mensagem. E eu tenho uma teoria. Por mais que a gente ache que os livros, eles têm outra magia também. A gente diz assim, eu vou abrir um livro aleatoriamente. Eu vou pegar, abrir aleatoriamente. Quando a gente abre, a mensagem para quem? Para a gente. Aí a gente diz assim, meu Deus, essa mensagem foi para mim hoje. Aí a gente diz, ok, os espíritos nos influenciaram e a gente abriu naquela página que a gente precisava para ler. Não é assim que a gente pensa? E quando a gente está lendo sequenciado, o que acontece? Aí eu brinco dizendo que eles mudam as páginas. Porque só pode. Se a gente está lendo sequenciado, porque mesmo assim a página é para nós, naquele dia
e nos impacta de maneira especial. Porque aquele que está estudando está concentrado. Aquele que está estudando está prestando atenção no que está estudando. Não é que os acontecimentos vieram e foram realizados porque nós estamos lendo. Não, nós prestamos atenção nos acontecimentos e tiramos lições melhores deles porque estamos lendo e estudando. Então não são as páginas dos livros que vão se modificar, mas somos nós que estamos prestando atenção e aquilo tem sentido. Então, como eu estava com uma dor emocional, tudo me conduzia para lidar com a saudade, para lidar com as lembranças, para lidar com a positividade, com a continuidade dos trabalhos. Tudo me conduzia para esse aspecto. Mas a depender do estado emocional de cada um de nós, as sendas luminosas terão outras nuances. E a benfeitora aqui começa a conversar conosco, ao invés de ser sobre as sendas luminosas inicialmente, ela começa a falar das sendas ilusórias. E sendas nada mais são do que caminhos. Por isso que eu disse que o Rodrigo terminou com a pergunta que eu queria começar e trazer. Sendas são caminhos. E caminhos ilusórios estão inseridos nos nossos contextos, muitas vezes, sem que nós percebamos, diz a benfeitora. Porque aquele gesto, aquele ato, aquele comportamento vibra de forma tão natural em nós, de forma tão habitual, que não percebemos o quanto aquele hábito repetitivo está nos conduzindo a um desvio do caminho. Não estamos nos dando conta de que, ao invés de estarmos com as lentes transparentes, estamos com a visão obnubilada, embaçada, conduzindo-nos a caminhos tortuosos. E a gente diz que é Deus que escreve certo por linhas tortas, enquanto que Ele sempre escreve certo por linhas certas. Nós, que não enxergamos as suas lições de maneira retilínea, e que na trajetória e nos passos que empreendemos na jornada, causamos empeços, trazemos embaraços, dificultamos para nós mesmos. É aquela página que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, acerca dos tormentos que nós colocamos para nós mesmos. E a gente pensa que tudo que a gente atravessa, a gente deveria passar. Nem tudo. Nem tudo. Muitas coisas das quais nós passamos são oriundas das nossas teimosias, das nossas rebeldias, das nossas insistências nos mesmos hábitos. E essas insistências vão nos conduzindo para os mesmos resultados. E a gente pensa, mas eu quero um resultado diferente. Como? Se estamos fazendo da mesma forma, se estamos olhando e observando sob o mesmo prisma. E quando a benfeitora vai falar dessas sendas ilusórias, ela quer trazer um clique para nós. Ela quer nos fazer enxergar quais são esses nossos hábitos que nos conduzem à ilusão, à fantasia, ao disfarce, ao canto das sereias. Aquele canto mavioso e belo, que traz a aparência do ideal, que traz a aparência daquilo que deve ser consumido, mas que quando nos aproximamos é uma armadilha, onde tudo aquilo se desfaz e ficamos face a face com a realidade mais profunda. Essas atitudes, o que a gente pensa? Meu Deus, eu estava me comportando dessa forma. Tanto que, como é difícil lidar com a situação obsessiva, porque aquele que se conduz no processo de obsessão, nós, quando estamos inseridos nesse contexto, o que a gente menos quer é ouvir do outro
as nossas defecções. O que a gente menos quer escutar é que nós estamos equivocados. E é justamente essa sanha do egoísmo e do orgulho, facetas ilusórias, exatamente isso, vai nos conduzindo a essas sendas, que vai nos desviando da trajetória. Chegamos num contexto atual e se fala muito de quê? De ansiedade. Fala-se muito de vazio, de ausência de propósito, como o Rodrigo trouxe. Ausência de interesse, de uma indiferença em relação às coisas que se observa. As notícias danosas ficando banais, porque se repetem, porque cada dia vão se multiplicando. Ah, isso eu já sei, isso eu já ouvi. É aquele mesmo noticiário? Não, é outro, mas é sobre o mesmo assunto. E as coisas se multiplicam e o ser humano vai se observando sem perceber a sua própria humanidade. Minhas irmãs, meus irmãos, humanidade não combina com indiferença. Ser indiferente é perder a humanidade. É deixar de ser humano, porque é incompatível. Não tem como algo nos acontecer e nós não sermos movimentados ou pelo pensamento, ou pelas vibrações emocionais, por algum nível de interesse. Mas quando a sociedade apresenta-se apática, como tive a oportunidade de ver, eu desci a escada rolante de um determinado shopping, de uma determinada cidade. Eu desci na escada rolante, eu estou vendo uma pessoa que estava já, eu estava no topo, a pessoa já no final. A pessoa tropeçou e caiu. E a pessoa que estava na frente fez isso. A pessoa caiu e ela passou. Impacta. Essa cena nos impacta. Não para julgar o outro, para olharmos para nós e pensarmos: qual seria a minha atitude? Como eu estou me comportando em relação à dor do outro, o desafio do outro, a jornada do outro? De que forma eu lido com isso? De que forma o mal não se apresenta veemente na minha atitude? Porque, segundo Santo Agostinho, na questão 919, letra A do Livro dos Espíritos, se eu tenho dificuldade de ver se uma atitude em mim é correta ou ela é negativa, eu observo a atitude do outro. Então, observar a atitude do outro não é para julgar o outro, é para identificar o que é que eu faria. Qual é a minha ação? Qual é a minha atitude diante daquele cenário? Essas propostas atuais, nós sabemos que são falácias escandalosas do mal. O tema: uma alavanca transformadora em tempos de regeneração. Regeneração. São chegados os tempos. Último capítulo de A Gênese, capítulo 18, sinais dos tempos, os tempos são chegados. E lá, nós lemos e estudamos que esses escândalos na atualidade, eles não são em maior volume, eles só são mais escandalosos. Mas como eles fazem barulhos, eles são audaciosos e intrigantes, como dizem os espíritos, porque dizem que os bons são tímidos, enquanto que o mal é intrigante, audacioso. Esses escândalos reverberam mais. Não significa que eles estão em maior quantidade. Mas como eles reverberam, eles impactam, porque tudo na vida é ressonância. E eles impactam nos nossos corações que estamos querendo bem.
Nós queremos o bem, não queremos o mal. Nós queremos o bem. Mas aquela onda, mesmo que minoritária, ela é tão alarmante que ela começa a nos convencer de que o mal é maior, só que ele não é. Estamos num contexto em que ele perde força. Mas não é ele perde força. Ele perde força. É ele aqui dentro que perde força. E acreditar nisto é corrigir a rota. Como diz o profeta Jeremias, endireitar-se no caminho. As sendas ilusórias que a benfeitora nos traz, ela nos fala da maledicência, ela nos fala da preguiça. Olha só, maledicência, ninguém faz isso, né? Fofoca. Ninguém faz isso. Preguiça, ninguém sabe. Ela nos traz esses fatores que se aproximam de nós, se imantam em nós, e diante das fragilidades que nós possuímos, abrimos campo para a permanência dessas sendas, dessas propostas de jornada que nós sabemos onde vai dar, porque estamos experimentando na atualidade as consequências, os efeitos de causas que nós mesmos realizamos. Então nós sabemos. E diz a benfeitora, historicamente, a humanidade escolheu o materialismo. E para onde o materialismo conduziu a humanidade? Desviou da rota, transformou a cruz de Jesus em um processo banal e conduz o ser que se finca unicamente nas respostas materialistas ao nada. E aí, o livro O Céu e o Inferno, que completa esse ano 160 anos, tem lá um capítulo, o Porvir e o Nada, mostrando a Allan Kardec que o nada não tem lógica e que é sempre um porvir que se apresenta como consequência natural do processo de evolução. Mas o materialismo conduziu a humanidade ao nada, ao vazio. Mas, enquanto o materialismo trazia essa proposta rasteira, Jesus estava incrustado no coração da humanidade. E enquanto o vazio era proposto, a fé era estimulada. Enquanto a indiferença era a motivadora, o amor era a mola. E à medida que esses dois fatores vão caminhando, nós vamos tendo a oportunidade da escolha. E isso simboliza amadurecimento emocional, consciencial. Muitas vezes as nossas escolhas foram mais imediatistas. E vemos isso na atualidade. Os vídeos são cada vez mais curtos para se transmitir uma mensagem. Tem que ser uma coisa de 15 segundos. 10, 5. Porque senão as pessoas não conseguem observar a informação. Vivenciar um momento como estamos aqui nessa tarde maravilhosa é um convite que muitos às vezes não conseguem trazer para si por causa da fragmentação, e a Ana nos trouxe lindamente o cérebro humano. A fragmentação, os estímulos fragmentados, recortados, não faz links substanciais, não traz conexões profundas e não nos permite ter uma direção segura, porque estamos buscando o imediato, o que é rápido, o que é fugaz, o que é para agora. Então qualquer proposta de esforço pode pesar. E é por isso que vem os altos índices de suicídio.
Porque se não é para o aqui e o agora, não serve. E é para isso que o materialismo conduziu a humanidade, mas não toda a humanidade. Porque a esperança nunca partiu em retirada. A fé nunca daqui saiu, nem muito menos a caridade. Os nossos irmãos evangélicos reverberam a fala de que esperam o retorno de Jesus. E é muito linda essa fala. Eu gosto de ouvir isso. Porque demonstra uma sede que a humanidade tem por Jesus. Onde encontrar Ele? Onde perceber Ele? E trazendo o coração de quem está voltando, traz esperança. É bonito cultivar isto, mas também é especial entender que Ele nunca foi, que Ele nunca se apartou de nós. É especial perceber que Ele preside tudo, porque a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação, todas são presididas por Ele. Aqueles que antecederam Moisés e que trouxeram coisas boas à humanidade são discípulos de Jesus. Moisés é discípulo de Jesus. Ele mesmo veio com a segunda revelação. Os que vieram entre Moisés e Jesus, precursores de Jesus, como João Batista, é enviado por Jesus. Os que vieram depois de Jesus, entre Jesus e o Espiritismo, Francisco de Assis e tantos outros, Clara de Assis e tantos outros da humanidade, religiosos ou não, como diz o Espiritismo, da religião ou da ciência, que são formas de serem reveladas as verdades divinas, são discípulos de Jesus. Os que vêm depois do Espiritismo e que trazem essa mensagem do bem, do amor, da justiça, da bondade, são discípulos de Jesus. É sempre Jesus. Por isso que Bezerra de Menezes é muito feliz quando diz: é Jesus ontem, hoje e sempre. É sempre Ele. Então é muito bom esperar que Ele volte, mas é também especial sentir que Ele nunca foi, porque assim eu caminho e coloco as pegadas na minha jornada com mais firmeza. E aí é a proposta da benfeitora, porque quando ela traz as sendas ilusórias e nos mostra que diante das sendas ilusórias acabamos por nos perder, e aí nessa perdição a gente lembra daquelas parábolas tão lindas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, que o Espírito Joana de Ângeles aborda com tanta profundidade em um outro livro, chamado Em Busca da Verdade. É um livro que é um dos livros da série psicológica da benfeitora. E com muita sabedoria, ela nos mostra que esse perder-se é de si mesmo. Tanto que quando o filho pródigo percebe o que precisa fazer, ele cai em si. Ele não cai no nada, ele cai em si. Ele nota em si que aquelas sendas eram ilusórias. Ora, pegar os talentos, pegar a herança do pai e gastar. O que é gastar a herança do pai? É lançar ao vento as nossas belezas, os nossos talentos. Sabe aqueles momentos que a gente acorda assim e diz: mas quem sou eu para fazer isso? Eu nasci no movimento espírita, que a minha mãe é evangelizadora. E filho de evangelizador tem gosto pela evangelização. E desde pequenininha eu fui convivendo, e filho de evangelizador, de trabalhador espírita, vivenciei os bastidores do movimento espírita. Então, desde pequenininha, eu escuto reuniões dos adultos. E na reunião dos adultos, alguém dizia assim: mas é você que vai ser responsável por esse trabalho. Eu? Mas quem sou eu para fazer isso? E eu olhava assim, eu pensava: tá sem coragem? Criança, tá sem coragem? Tá
mas é uma pessoa que estuda, que trabalha, que está aqui, que tem tanto tempo aqui. Por que essa pergunta? Quem sou eu? Nesses momentos que nós duvidamos de nós mesmos, esses momentos é que lançamos fora a herança de Deus. São nesses momentos que, equivalente à parábola dos talentos, pegamos o talento, abrimos a vala, colocamos ele lá e fechamos. E aguardamos o momento de nos encontrarmos com a consciência para desenterrar e devolver. Se nós observarmos na codificação ou nos ditos de Jesus, onde tem Deus, se a gente substitui por consciência, traz um valor de responsabilidade tão grande para a gente. É tão interessante, porque quando a gente fala Deus, parece que é um julgador exterior. Mas quando a gente coloca consciência, vem para a gente. E a questão 621 diz que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então está tudo equivalente. Começa a fazer sentido. Quantas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, largamos, soltamos, lançamos nesses caminhos largos, das portas largas, os caminhos dos sentidos materiais, dos estímulos materiais, lançamos fora as nossas habilidades. E a pergunta da benfeitora é: onde está o nosso interesse? Porque Jesus disse que onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro, o nosso coração. Onde está o nosso interesse, ali nós estamos. Onde é que está o nosso interesse? Eu estou perdendo forças com aquilo que não me faz bem? Porque eu preciso observar isso para fazer a decisão para a senda luminosa, que é a regeneração. A senda luminosa não vai vir assim, não é mágica. Eu não vou dormir no mundo de provas e expiações e vou acordar no mundo de regeneração. É um processo, é um contínuo. E ela chama no livro uma conquista interior, um esforço contínuo. É uma jornada diária, onde eu preciso para decidir. E ela chama isso em um dos seus capítulos, que aqui a gente falou lá no crescimento emocional. Ela diz que para decidir, precisamos ter coragem para decidir. Nós precisamos de Jesus. E quais são os momentos que decidimos por Jesus na atualidade? Na família, no trabalho, na casa espírita, na sociedade. Há um esforço para decidir por Jesus? Tudo que a gente está falando aqui dentro, a gente fala lá fora? Ou existem condições? Existem senões? Eu sou cristão aqui e não sou cristão ali. Eu sou espírita ali e não sou espírita ali. Existem senões? Porque se existirem essas facetas, estamos fragmentados e ainda não nos endireitamos no caminho. Ninguém está falando de perfeição. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações. Esforços. Não estamos falando de ponto de chegada, estamos falando de esforço. E a benfeitora pergunta: qual é o nosso esforço? Eu tenho consciência do que me faz mal? Porque para eu decidir eu tenho que saber o que me faz mal e o que me faz bem. Jesus me faz bem, eu decido por Ele. Mas não é o decidir exterior, não é o decidir das leis farisaicas que me impõem comportamentos alegóricos e exteriores e eu os cumpro, mas aquilo não reverbera dentro de mim e eu sei que não reverbera, porque quando vem a dor eu caio, porque quando vem a dor eu não me seguro e não me sustento nesse Jesus que eu afirmo ser seguidor. É isso que ela nos provoca.
a gente vai à senda luminosa, entendendo que nós precisamos de paz. Os espíritos chegam nas reuniões mediúnicas revoltados, anticristos, e a gente vê isso bem nesse painel de transição para a regeneração. Nós estamos na madrugada do mundo de regeneração. São as horas iniciais já. Não pensemos que estamos no mundo de provas e expiações. Estamos transitando, mas já neste processo de primeiros instantes, primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora. E por isso ainda há muitas trevas, muita escuridão. Mas a certeza do nascer do dia com o sol brilhante, que se chama Jesus, que é o sol do mundo íntimo, que nos traz vida e vida em abundância. Os espíritos nas reuniões mediúnicas são anticristos. Eles verbalizam isso. E aí eu me lembro de uma quadrilogia também sobre a mediunidade abençoada do nosso tio Vivaldo. Transição planetária, transição planetária, amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais no rumo do mundo de regeneração. 4 livros. Para quem gosta de série, esses 4, ó, são 1000 vezes melhor do que as séries. Essa sequência mostra diversos espíritos revoltados e que se antepõem ao Cristo. Estão lutando contra quem, meus irmãos? Contra eles mesmos. Eles podem com Cristo? Não. Então eles atacam quem? Nós. Eles podem conosco? Primeiro capítulo do livro, Sendas Luminosas e Resistência ao Mal. Eles podem conosco, a benfeitora diz, nada de temer o mal, mas respeitar a sua condição de mal, que não significa necessariamente crueldade, mas pode significar ignorância e pode significar dor. Eles não são obsessores, são nossos irmãos, que nos obsidiam por afinidades, se aproximam por pontos de contato e conseguem provocar estremecimentos por compatibilidades. Estes espíritos que chegam, acolhidos nas reuniões mediúnicas, muitos, o que eles saem falando? Se não for no primeiro encontro, porque podem estar mais endurecidos, quando retornam, e eles mesmos verbalizam, já vi aqui várias vezes, quando retornam, e que é um momento de mais sensibilidade, o dialogador diz, mas o que é que você quer? Muitos dizem, eu quero paz. Ora, é o que nós todos queremos. Mas nem sempre a gente sabe buscar a paz como eles nem sempre sabem buscar a paz. Mas o que a gente quer é alcançar esta paz, esse preenchimento interior, essa alegria cristã. Francisco de Assis foi salteado, minhas irmãs, meus irmãos, num dia de muito frio. Quais eram os bens que Francisco tinha? Nenhum. Um saco que ele fazia de veste, um cordão atado na cintura. E no dia que foram saltear ele, obviamente não acharam nada, nenhuma moeda. Levaram o cordão, rotearam aquela veste improvisada, deixaram-no quase seminu, enterrado no buraco, abriram uma vala e botaram ele lá. E Francisco cantou. Ah, isso é masoquismo. Ah, isso é loucura. Ele disse sim. Eu sou louco do Cristo. Porque quem está com o Cristo não sente frio, não sente fome, não está esquecido. Quem está com o Cristo tem força para superar o que quer que seja. Então a benfeitora diz,
qual seria a proposta para nós endireitarmos no caminho e tracejarmos passos mais firmes e, portanto, luminosos e, portanto, de paz? Ela diz: trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. A gente sabe disso. Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil. Trabalho, esforço, entrega, pautados na fé, diz a benfeitora. Que fé é essa? É a fé religiosa? Também. Qual a função da religião na humanidade? Dar disciplina a nós, que ainda estamos recalcitrantes na disciplina. É nos chamar a atenção com processos postulados, com princípios, com bases, com orientações que nos conclamam ao estudo, não somente do conteúdo, mas do estudar-se e de se movimentar para essa transformação interior, que não são palavras, mas é processo diário, paulatino, de trabalho, de esforço contínuo. E é por isso que Lázaro, comentando a lei de amor que aqui falamos, ele diz que no início nós somos instintivos. No início é o instinto. Avançado e corrompido, nós temos sensações. Instruídos e depurados, temos sentimentos. Estamos instruídos? Estamos no caminho. Estamos depurados? Estamos no caminho. Então sabemos amar, Rodrigo? Estamos no caminho. Porque o Rodrigo falou aqui: eu nem sei se eu sei amar, estou aprendendo, estou lidando. Estamos no caminho. Mas para este caminho, diz Lázaro, há a segunda palavra do vocabulário divino. Qual é, Ana, a segunda palavra do vocabulário divino? Ana falou aqui. A gente tem que saber dessas coisas da reencarnação. Segunda palavra do vocabulário divino, que traz a ideia de feitos e de refazer, realizações e refazer, refazimento, retorno, volver. Questão 167, por que a reencarnação? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Refazer a rota. Cheguei aqui na cidade, o Fernando foi me buscar. Se o Fernando não fosse me buscar, eu iria me perder. A gente precisa de uma orientação na rota. Mas vamos dizer que eu estivesse com um veículo e botasse o GPS. Se eu saio da rota do GPS, o que ele faz? Recalculando a rota. Não é assim? Recalculando a rota. Recalcula a rota. E aquele caminho vai nos levar ao nosso destino, mas de uma outra forma agora. Onde eu preciso revisitar experiências. Onde eu preciso ressignificar emoções, conhecimentos, perspectivas, sentimentos, interações. E aí vem a benfeitora. As sendas luminosas de Jesus Cristo, elas chamam-se renúncia, sacrifício, amor e caridade. Elegermos estes fatores é atravessarmos a porta estreita, estreitando, apertando cada vez mais no coração, avizinhando-se cada vez mais da mensagem in natura em nós, para que assim consigamos no comportamento agir, consigamos nas ações termos atitudes que são condizentes com aquilo que pensamos. Jesus escreveu no coração da humanidade renúncia, sacrifício, amor, caridade, devotamento, compaixão, misericórdia. Inscreveu todas estas virtudes e estes comportamentos no coração da humanidade.
e os livros múltiplos reverberam este conhecimento para nos reconduzir à percepção da nossa construção interior, para nos fortificar. E a cada versículo acerca da história de Jesus, a cada mensagem que se debruça, como essa daqui é debruçada no Evangelho de Jesus, cada um destes que nós leiamos, parafraseemos o apóstolo Paulo para nós mesmos e perguntemos a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça com este conteúdo apreendido? Dá-me forças, Senhor Jesus, para trilhar no seu caminho, que muitas vezes apresenta espinhos das minhas iniquidades, que apresenta desafios das minhas vacilações. O que queres que eu faça, Senhor? Ele vai nos responder: levanta-te e segue, porque lá à frente lhe será instruído, lhe será dito o que te convém fazer. Façamos o que nos convém fazer. Aperfeiçoemo-nos, avizinhemo-nos dos livros, dos escritos, tornemos o livro nosso amigo, para que ele nos conduza nas sendas luminosas, que ele nos conduza nos caminhos em que Jesus percorre, para que nós sejamos leitores da alma, da humanidade, das dores, dos aspectos íntimos e do outro, orando, fazendo bem, trabalhando, esforçando-se. Assim, teremos fortificações em nós, para jamais desistirmos e para seguirmos fiéis até o fim. Que Jesus nos abençoe e nos conceda esta força que nós buscamos, para que juntos caminhemos de mãos dadas para essa regeneração na qual nós estamos imersos, aguardando o despontar do sol, que vai trazer o brilho, a beleza expressiva para a felicidade que todos nós estamos nos esforçando para conquistar. Gratidão, minhas irmãs e meus irmãos, por esse momento maravilhoso no meu coração. Vou voltar à minha cidade, carregando toda essa energia especial que vocês me proporcionaram. Gratidão imensa.